meus amores! Como estamos, meu sétimo ano lindo do meu coração? E aí, galera, como está esse desenvolvimento de vocês? Cada aula, a cada dia, a gente vai avançando e dando um passo mais para um conhecimento maior. Eu espero que vocês estejam curtindo bastante nossas aulas. Eu sei que às vezes, quando a gente trabalha muito a parte de gramática, pode ser um pouco cansativo, mas galera, é porque é necessário, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham curtido bastante, que vocês estejam se empolgando cada vez mais, tá bom? Hoje nós vamos tratar de mais dois temas. Vamos falar de uma coisa que está ligada totalmente com a língua portuguesa, que vocês já estudaram desde lá do sexto e até mesmo no sétimo ano, que é a linguagem verbal e não verbal, mas a gente vai ver como é na língua espanhola. E também vamos estudar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. Olha que legal! Como que será as histórias em quadrinhos em espanhol? Então, simbora para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Tainá e estou com vocês! E aí, galera, nós vamos ver os textos. Vamos estudar a linguagem verbal e não verbal e as historietas. Isso mesmo, as HQs. As HQs ou histórias em quadrinhos em espanhol se chamam historietas. O que é a linguagem verbal? Primeiro, a linguagem verbal é aquela que expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Tudo que é escrito, tudo que vem com palavras, tudo que vem com textos, seja uma notícia, seja um conto, seja até mesmo as histórias em quadrinhos, elas são repletas de linguagem verbal. Tudo que vem escrito, tudo que é falado, uma placa que está com palavras, ela está fazendo uso da linguagem verbal. Então, toda e qualquer parte escrita de um texto é a linguagem verbal, beleza? Então, vamos ver agora o que é a linguagem não verbal. Vocês podem ver ainda sobre a linguagem verbal que eu coloquei aqui algumas palavras. Todas essas palavras que eu coloquei, essa nuvem de palavras que vocês têm, elas são ligadas aos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos, professora? São aquelas palavrinhas que a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então a gente tem aqui assinatura, rato, chalado, borrar, assar, helada, ensalada, polvo, embaraçada. Olha só, eu deixei aqui no meio essa linguagem verbal, essa palavrinha, esse falso cognato enorme, embaraçada, que é típica quando a gente fala em falso cognato, ou seja, uma palavra que é uma coisa em português e outra em espanhol. Embaraçada em português é algo que está misturado, ou uma pessoa que ficou sem graça. Em espanhol, embaraçada é quando a mulher está esperando o neném, ela está grávida. Então, temos borracha, exquisito, pastel, classes, aceite. Então, nós temos uma infinidade de palavras e essas infinidades de palavras formam a linguagem verbal. Vamos para a linguagem não verbal. O que é uma linguagem não verbal? A linguagem não verbal, ela já é o oposto do que nós vimos anteriormente. A linguagem não verbal, ela vai utilizar o quê? Sinais visuais para ser efetivada. Por exemplo, imagens, cores, tudo que está indicando sinais que quando você olha, você já entende o recado, é uma linguagem não verbal. Então, você pode ver placas de trânsito. Todas as placas de trânsito, elas têm linguagem não verbal. Essa placa aqui, ela está dizendo proibido virar à direita. A outra, proibido virar à esquerda. Está escrito que é proibido virar à direita? Que é proibido virar à esquerda? Não, não está escrito. Mas o sinal que ela está mostrando, a imagem que ela está mostrando, está me dizendo que é proibido virar à direita e que é proibido virar à esquerda.
Nesse de baixo aqui, se eu estiver em um estabelecimento e tiver este símbolo, significa o quê? Que é proibido fumar naquele local, né? Então, não está escrito, é proibido fumar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, está mostrando um cigarro com um xizinho no meio, que significa que não pode fumar. Olha só essa outra sequência de placas aqui. Nessa outra sequência de placas, elas também são verbais. Por quê? Porque está mostrando a palavra. Mas isso aqui, quando a placa tem palavra e sinal, nós vamos ver já já. Mas antes disso, nós temos o quê? Uma outra plaquinha com uma seta para a direita e uma pessoa numa porta saindo. Significa o quê? Que a saída está à direita. Na próxima placa aqui de baixo tem o desenho de uma escada e com uma seta para baixo e mostrando de novo a pessoinha saindo pela porta. Isso indica que a saída está no final da escada, certo? Nesta outra placa, de novo, está mostrando aqui a setinha para cima e a pessoa saindo. Ela está indicando o quê? Que a saída está acima, certo? Então, sempre que uma linguagem não verbal estiver sinalizada para você, vai estar através de sinais, de símbolos, de sons também. Então, tudo que está sinalizando, que não está escrito, que seja por desenho, por som, por imagens, é uma linguagem não verbal, beleza? Só que também existe a linguagem verbal e não verbal. Elas podem vir juntas, isso mesmo, podem sim vir juntas. Essa linguagem verbal e não verbal por exemplo, vamos voltar aqui na minha setinha, no meu quadro anterior, no meu slide anterior. Nós temos essa aqui, ó, como linguagem verbal e não verbal. Por quê? Tá me dizendo que a saída, então tem a palavra, né? E tá me indicando o lado. Então tem um símbolo mostrando o lado. Ela quis dizer a mesma coisa que essa aqui, só que mostrando para o lado errado, né? Errado não, ao lado oposto. Ao invés de escrever saída, aqui ele colocou só o símbolo. Aqui não, eu tenho a palavra e tenho a seta. Aqui de novo, eu tenho a palavra e tenho a seta indicando para onde está a saída. Então, é uma placa com linguagem verbal e não verbal. Coloquei algumas linguagens verbais e não verbais em português, só para que vocês tenham também uma noção. Aqui nós temos essa linguagem aqui, a pessoa com um dedinho na boca, está significando que é para ficar em silêncio. Aqui, que é porque caminham pessoas com deficiência visual. Aqui é para deficiência física. Mas isso não significa que ela é uma linguagem dupla, verbal e não verbal, não. Elas estão apenas a placa, então está dizendo que é linguagem não verbal. Sempre que tiver a placa e o símbolo, aí é uma linguagem verbal e não verbal. E o que é uma linguagem verbal e não verbal? Ela é conhecida como linguagem mista. Isso mesmo, linguagem mista. Ela é híbrida, ou seja, ela é misturada. Quando ela agrega essas duas modalidades, verbal e não verbal, ela vai utilizar para produzir uma mensagem. Olha só a minha placa. Atenção! Não abra la puerta, máquina conectada. Olha aqui, ela tem palavras, texto, né? E tem também a imagem. Uma mãozinha com um círculo vermelho. Todas as vezes que a gente vê esse círculo vermelho já é atenção. Ele significa atenção, né? Quando vocês estiverem mais na idade de fazer a prova de direção, ou alguns também que estão vendo a nossa aula e que também já fizeram, sabem que todas as placas de trânsito que são vermelhas e tem um tracinho, ela está pedindo atenção. Na verdade, só por ela ser vermelha, ela está pedindo atenção.
Quando ela tem um tracinho, está dizendo que não pode, certo? Vamos seguir. Entendemos o que é a linguagem verbal e não verbal, o que é a linguagem mista, hein, galerinha? É muito simples, né? A gente descobriu que a linguagem verbal é a linguagem escrita. A linguagem não verbal é a linguagem que não tem palavras e sim imagens ou sons. E a linguagem mista é a que vai juntar as duas, linguagem verbal e não verbal. E aí a gente chega naquela parte que a gente vai para a parte 2 da nossa aula de hoje, que é as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas são totalmente ligadas na linguagem mista. Galera, por quê? Porque as histórias em quadrinhos estão trazendo para a gente tanto a imagem quanto a escrita. Ela mostra a imagem do que está acontecendo, quanto o que os personagens e as personagens estão falando. Isso significa linguagem verbal e não verbal, linguagem mista. Então, histórias em quadrinhos, tirinhas, tudo que é voltado à imagem junto com a fala é a linguagem mista. Então, vamos dar uma olhadinha o que são as historietas ou histórias em quadrinhos. As historietas ou comics são textos, em espanhol eles são, não se chama história em quadrinhos, eles são falados como historietas ou comics. Eles são textos que pertencem ao gênero textual, tirinha ou charge. São textos que contam diferentes histórias através de quê? Imagens ou ilustrações aliadas à linguagem verbal, ou seja, é o uso da linguagem verbal e não verbal. Essas narrações são publicadas regularmente, seja diariamente, ou seja semanalmente, ou ainda, na maioria das vezes, anualmente, tá? Elas são divulgadas onde? Em jornais, em revistas, em páginas da internet ou ainda em coletâneas com historietas, que são os gibis da nossa língua portuguesa, certo? Mas as tirinhas e as charges, elas são mais encontradas em jornais, revistas e páginas da internet. A constituição desse gênero textual, ela se estabelece pela combinação de frases curtas, geralmente com um efeito ambíguo, quando a gente está falando de charge e tirinhas voltadas para o cotidiano, voltadas que a gente encontra em jornal, em páginas da internet, normalmente ela vem trazendo esse efeito ambíguo, de ambiguidade, de duplo sentido. Eles vêm trazendo alguma mensagem, né, através da comédia, através da diversão. Ela tem desenhos que ilustram e contemplam o sentido da obra. A linguagem costuma ser coloquial. O que é uma linguagem coloquial, sétimo ano? É a linguagem do dia a dia. Então, ela pode vir com gírias, ela pode vir com palavras e formas de falar que são ligadas ao nosso cotidiano. E também elas trazem conteúdos atuais. Predominantemente, essas publicações há uma crítica feita com humor, com relação a comportamentos, valores e sentimentos normalmente vinculadas a temas contemporâneos. Ou seja, essas tirinhas, elas vêm sempre trazendo uma crítica. Essa crítica é esse efeito ambíguo que a tirinha traz. Ela vai sempre trazer essas críticas de forma humorística, vai falar sobre o comportamento, sobre algum valor, sobre sentimento, sobre política, sobre religião, sobre algum fato que esteja acontecendo no nosso atual momento, ou seja, temas contemporâneos. Em espanhol, nós temos vários autores e várias tirinhas cômicas. Eu trouxe para vocês os quatro mais conhecidos personagens da história em quadrinhos da língua espanhola. O primeiro é o Condorito. Quem é o Condorito?
Condorito é um condor, é uma ave símbolo do Chile. Essa história em quadrinho, ela é típica do Chile, mas também ela pode ser encontrada em outros países. E muitas vezes também traduzidas até para a língua portuguesa. O condorito é um côndor com forma humana que mora na cidade fictícia de Pelotilheue. É alguma coisa assim. E tem um cachorro de estimação chamado Washington. Ele representa de maneira caricata o latino-americano, pobre, mas que sempre dá um jeitinho para sobreviver, trabalhando o menos possível. Ele é alegre e gosta de celebrar com seus amigos. Ele é quase que um brasileiro, né? Esse condorito. Por quê? O brasileiro, ele sempre está ali em busca de sobreviver com o seu trabalho, sempre dando um jeitinho para as coisas. E o condorito, fora isso, ele é muito preguiçoso. Não? Aí eu não estou comparando ele mais com o brasileiro, tá? Que nós não somos preguiçosos. O condorito, ele já é um pouquinho preguiçoso. Ele gosta de trabalhar pouco e ganhar muito. Só que ele é muito divertido, gosta de sair com seus amigos e ainda nessas saídas dele com os amigos dele, ele sempre busca alguém para ser alvo de piada, ou ele está metido sempre em uma situação constrangedora. Ele é muito engraçado. Só que, ao mesmo tempo que ele faz às vezes bullying com seus coleguinhas, que é errado e que é crime, né, galera? O que acontece? Por ele fazer esse tipo de piada, ele acaba se colocando em algumas situações constrangedoras em seu dia a dia. Nós temos também o gaturro. O gaturro é um gato bochechudo e amarelo que vive na casa de um casal que tem 2 filhos e que o adotou quando ele era bem pequenininho. Ele costuma ir à escola e adora andar pelos telhados dos vizinhos. O gaturro é muitíssimo romântico e apaixonado pela Ágata. Ele inventa muitas técnicas para conquistar essa gata, mas ele nunca consegue. Ele representa um anti-herói, sonhador e observador do mundo e da vida cotidiana. Nós também temos a Maitena. A Maitena, ela não é um personagem, e sim uma pessoa mesmo da vida real, só que ela se desenhou. Ela é uma escritora e cartunista argentina, criadora de tirinhas que retratam dilemas e arguras da mulher moderna através do tempo, sempre falando de moda e de mudanças de padrões do comportamento desde a década de 1960. E para finalizarmos, eu trouxe para vocês a mais conhecida de todas, que é a Mafalda, que já foi traduzida para muitos idiomas. Então, todo o mundo conhece a Mafalda de Quino. A Mafalda é uma garotinha argentina, filha de uma típica família de classe média e foi criada nos anos de 1960. As suas ideias e comentários refletem as preocupações sociais e políticas dessa época, lá do ano de 1960. Porém, todas as tirinhas da Mafalda continuam continuam vivas e com sátiras até hoje. Tudo que a Mafalda falou lá nos anos de 1960 ainda é muito atual. A sua família é composta por um pai, que vive falando sobre contas e reclamando de falta de dinheiro, uma mãe que é dona de casa, que não estudou o suficiente, e por causa disso, a Mafalda sempre anda falando e considerando a sua mãe menos que ela, porque ela sempre é muito estudiosa. Um irmãozinho chamado Guile, os seus amigos Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito e Libertar e Burocracia, que são as tartarugas que a Mafalda e o Guile ganharam quando eram criança. E eles colocaram esses nomes nas tartarugas porque eles são lentos. E eles dizem que a liberdade e a burocracia é muito lenta. E aí, galera, gostaram da aula de hoje?
Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer tirinha, qualquer coisa que vocês tenham que falar a mais para mim, deixa um comentário ali no nosso vídeo que eu vou ter o maior prazer em ler e responder vocês. Nós nos vemos na próxima aula. Beijos e hasta pronto.